Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Cristo Jesus continue realizando em nossos ensinos. Que todos nós possamos nos desenvolver mais e mais com esses ensinos, os ensinamentos, os Espíritos, sobretudo focando a moralidade, os exercícios de Cristo do Senhor Jesus. E nessa tarde nós temos, mais uma vez, os nossos trabalhadores em ação. Está feito o nosso irmão Jailson Costa. Jailson irá trazer para nós uma aula. E na verdade é a razão de ser Boa tarde. investimento com aquilo que cada um de nós, como espírita, procuramos atingir, Obrigado. chegar. Mas antes da gente passar a palavra ao Jailson, queremos dar algumas informações acerca de atividades nossas dessa feita. Então, nós temos para este mês de julho convocação. Convocamos os senhores diretores e associados a participarem no próximo dia 31 de julho, a partir das 18h30, na rua Siqueira Campos, 137, na Vila do Reinado, ou seja, o nosso endereço aqui, da terceira reunião ordinária da diretoria do Núcleo Espírita Ovelhas do Senhor do corrente ano. Uma reunião trimestral. Ocasião em que serão abordados assuntos vitais ao funcionamento das atividades dessa instituição. As coordenadorias, departamentos, núcleos de serviços devem se fazer representar como um membro responsável, a fim de participarem das decisões que venham a ser tomadas em grupo, bem como no que se refere aos passos da normalização do funcionamento vistas à pandemia, que ainda estamos funcionando precariamente. O associado deverá prestigiar a sociedade da qual é membro, participando em reunião das decisões em pauta e se atualizando no âmbito geral. Aproveitamos ainda para enaltecer a importância da participatividade dos associados para o fortalecimento da instituição como uma sociedade. Atenciosamente, a senhora Isabel Cristina Miranda de Moura, a nossa diretora-presidente. Então, meus irmãos, dia 31, último domingo de julho, teremos essa reunião. Relativa à pauta doutrinária, teremos no próximo domingo a exposição da nossa querida irmã, Sueli Mercado, do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras. Então, ela vai falar de um tema, um ensinamento, um pensamento do Cristo. Ninguém põe entendimento de pano novo em roupa velha. Isso tem um fundo moral, um emprego na nossa vida, no nosso dia a dia. Teremos, já no terceiro domingo, a nossa irmã, nossa querida irmã Berti Santiago, falando sobre o silêncio, o poder do silêncio em nossa vida. Um assunto muito interessante e que poderemos tirar boas conclusões através da exposição da nossa irmã. Bom, os outros eventos nós iremos atualizando aos pouquinhos, à medida que a nossa programação prosseguir. Mas nesse instante, queremos convidar a todos vocês, queremos que vocês nos acompanhem numa prece de harmonização e de abertura do trabalho da tarde de hoje. Oremos então. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, libertai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Jesus, Mestre e Senhor, nesse instante estamos reunidos em vosso nome, em nome de Deus, para darmos sequência
aos estudos relativos às vossas lições de vivência, à luz da doutrina espírita. Rogamos, Senhor, que possam se fazer junto a nós, a nos amparar, nos inspirar, nos auxiliar a interiorizar esses assuntos, espíritos abnegados às tarefas do bem. Ele nos suporte, nos anime, nos inclui, nos traga boas inspirações para o tema da tarde, sobretudo nos ajude a compreender esse assunto. Assim sendo, Jesus, em nome do querido mentor dessa casa, nosso irmão Paulinho Câmara, em nome com as bênçãos de vossa e nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, em nome dos nossos guias, dos nossos protetores espirituais, amorosos, benevolentes, e sobretudo com as bênçãos de Deus, nosso Pai, que nos sentimos autorizados a iniciarmos o trabalho da casa. E assim seja. E nesse instante, mais uma vez, aqui o nosso irmão Jair, convidamos a sua exposição, o Espiritismo como escola, os bons atos como exercícios e a cultura da caridade como consequência moral do Espiritismo. Tem a palavra do nosso irmão Jair até às 18 horas. Deus te ajude. Amém. Obrigado, Marcos. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras, meus senhores, aqui presentes na nossa casa, o NEOS, Núcleo Espírito Obreiro do Senhor, aqueles que se encontram aqui conosco de forma virtual no nosso Instagram, muito boa tarde. Saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual do Espiritismo e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. O tema do nosso encontro essa tarde, já dito pelo nosso irmão Marcos, o Espiritismo como escola, os bons atos como exercícios e a cultura da caridade como consequência moral. Eu vou, então, me reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E ele traz uma afirmação muito importante. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo nos leva aos resultados acima expostos, que são as características do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E é bastante interessante essa afirmativa, porque a proposta da doutrina espírita ou do espiritismo, ela se dá para que todos aqueles que ingressam na sua fileira possam refletir. Ela não coloca nenhum ponto final ou cria algo de novo a qual Cristo não tenha dito, a qual os que antecederam a Cristo não tenham dito. O que ela nos proporciona é um amplo entendimento e uma visão mais aguçada da vida, da nossa vida, de quem somos,
Porque dentro de um contexto geral, ao longo desses milênios, nós fomos evangelizados a esperar que Deus resolva todos os problemas. E não é raro nós ouvirmos alguém dizer só Cristo na causa. Então nós atribuímos a Deus e a Jesus resolver todos esses problemas que estão aí no mundo, os nossos problemas particulares, quem somos. Queremos que Deus venha e então transforme uma situação, mude uma situação. Assim, colocamos todo o encargo para Deus, para Jesus. A doutrina espírita, ela vem então trazer-nos um profundo esclarecimento de que nós precisamos parar, analisar, refletir e assumir a nossa responsabilidade. Porquanto Deus criou este imenso universo, Cristo forjou este orbe para que criaturas, espíritos rebeldes, extremamente devedores da justiça divina, como nós, pudéssemos vir aqui a este orbe, porque não nos adaptamos a um outro, e tivemos que reiniciar uma nova jornada de aprendizado. E tudo o que acontece neste orbe é tão somente responsabilidade nossa. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa hipocrisia, a nossa prepotência, o querer levar vantagem, pisar em cima do outro para ascender mais alto, as religiões tradicionais jamais vieram para nos chamar a refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, a nossa conduta e o nosso pensamento. Porque então éramos evangelizados, catequizados, doutrinados de que você só tem duas opções. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. A doutrina espírita começa então a nos esclarecer de que céu e inferno é uma própria condição de cada criatura. É a construção de que cada ser faz para si. Por quê? Nos esclarece, você colhe tão somente e unicamente aquilo que houver semeado. O que acontece na vida de cada criatura não é o castigo de Deus, não é a punição de Deus. A justiça, ela se estabelece dentro de um princípio a qual fomos conclamados e esclarecidos por Jesus, de amar uns aos outros. Mas Jesus já nos advertiu há mais de 2000 anos, e aí ele fez referência a Isaías, quando ele disse que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso é uma afirmativa profundamente verdadeira. Que quando nós começamos então dentro de tudo que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento, nós vamos observar atentamente que esta afirmativa de Isaías, referenciada por Jesus, é verdadeira em nossas vidas. Porque quantas vezes nós não falamos em Deus, não falamos em Jesus, mas os nossos atos mostram que nós estamos bem distante do nosso Pai, do nosso Criador, e bem distante do nosso irmão Jesus. E a doutrina espírita começa então a nos trazer todos esses esclarecimentos de que nós precisamos trabalhar algo que para nós é extremamente penoso
e de um sacrifício muito grande. E que Jesus já se referia anteriormente, quando ele nos propôs amar uns aos outros. E a doutrina espírita nos traz a reforma íntima. Quando Jesus afirma que nós necessitamos nascer de novo, é isso aí. Se reformar. A transformação de uma nova criatura. Mas, como eu lhes afirmei, nós fomos evangelizados e catequizados a esperar que Deus venha e nos transforme, sem que nós façamos o menor esforço para tal transformação. E hoje, quando estamos peregrinando nesta doutrina, começamos a ter a profunda compreensão de que Deus continua criando incessantemente. Neste imenso universo que não sabemos onde começa nem onde termina. E que a nós, o Senhor concede-nos inúmeras oportunidades para que nós possamos nos regenerar, nos transformar e nos reformar. E Jesus já nos conclamou a isso. Os profetas nos conclamou a isso. Mas nós sempre fizemos ouvidos de mercador. Não atentamos a todos esses chamamentos e sempre nos referimos a fulano. Essa é a palavra para fulano. Olha, fulano, você está vendo aí? Olha, está vendo? Essa mensagem foi para você. Nos preocupamos com o outro, esquecemos de nós. Então, a doutrina espírita começa a nos esclarecer, digo, primeiro, reforma-te, transforma-te. Mas por que então isso? Por que que o espiritismo é uma escola? Exatamente nos mostrando a vida como ela é. Levando-nos ao entendimento de que a nossa vida é eterna. Que a nossa vida não começou no ventre de uma mulher e nem vai encerrar no túmulo. Não, continuamos vivendo. Cometemos erros e mais erros, equívocos e mais equívocos no pretérito. E como eu disse, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, concede-nos a oportunidade, através da reencarnação, de reparar os nossos erros, os nossos equívocos, procurarmos nos reformar, entender a mensagem que Cristo deixou, porque só assim nós podemos ascender dentro do propósito de Deus quando nos criou. Porque se nós fizermos uma reflexão dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, dentro dos seus esclarecimentos, a gente vai ver que, de forma figurativa, quem é que vai para o céu? Quem é que está pronto a ver Deus face a face? Então vejam que a doutrina espírita, ela nos mostra, opa, eu começo a me analisar, começo a me entender, vejo as minhas imperfeições. E quando eu comparo as minhas imperfeições, quem eu sou com a grandeza absoluta que é Deus, observo que eu tenho muito que melhorar. Preciso ainda trabalhar arduamente, porque ainda em mim existe o quê? O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Que ainda estou observando a vida de fulano, de cicano, de beltrano, porque é assim ou assado. E a doutrina espírita nos traz uma nova visão. E diz, em que momento Cristo
apontou o dedo acusador a quem quer que seja? Em que momento Cristo criticou a vida de quem quer que seja? Essa é a referência, modelo e guia da humanidade. E quando a gente então começa a observar a Jesus, a gente vê que estamos muito aquém daquilo que Jesus praticou. Estamos muito aquém daquilo que ele praticou. Vamos observar que Cristo foi tão somente benevolência, indulgência e perdão. E essa foi uma questão que o Sr. Kardec fez à espiritualidade. Como Jesus entende? Como é que Jesus concebe o que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Quando é que nós exercemos isso? Todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Então, quando a gente pega tão somente essas 3 frases, essas 3 ações que nós precisamos exercitar no nosso dia a dia, a gente começa então a se entender, a se compreender. E nesse entendimento e compreensão, o Espiritismo nos conduz a nos trabalhar. Ah, não, mas quando terminar a minha reencarnação eu vou virar um anjo? Não, você não vai virar anjo de jeito nenhum. Vai continuar sendo um diabinho. Porque ninguém muda do dia para a noite. Ninguém se transforma em apenas uma reencarnação. Há quantos milênios não vivemos cometendo os equívocos e mais equívocos? E a cada reencarnação, como eu disse, Deus, na sua infinita bondade, amor e misericórdia para com seus filhos, concede oportunidades infinitas. Porque, minhas senhoras e meus senhores, nós temos um futuro brilhante, maravilhoso, e não nos demos conta disso. Eu vim entender isso quando eu comecei, então, a adentrar dentro da doutrina espírita, a ler, a estudar, e vi que o meu futuro é brilhante, é grandioso. Porque o nosso futuro é ser espírito crístico como Jesus. Quando Cristo afirmou que poderemos fazer o que ele fez e muito mais, não foi para massagear o nosso ego, não. É porque nós, se enveredarmos neste caminho de reforma, de ressurreição, nós atingiremos. Chegaremos lá. Porque o propósito de Deus em nossas vidas é ver criaturas tristes, amarguradas, criaturas rebeldes, violentas. Ver o que nós vemos neste orbe. Ver seus filhos dentro de um presídio, vivendo uma vida miserável. Ver seus filhos com doenças incuráveis, sentenciados à morte física. Aí a doutrina espírita nos traz uma outra compreensão de Deus, Deus grandioso, misericordioso. Aí, quando eu afirmei, nós começamos então, através de tudo isso que a doutrina espírita começa a nos trazer de entendimento, a gente começa então a enxergar de que é a responsabilidade de cada um de nós em fazer a própria vida. A vida, Deus nos deu, mas a construção no percorrer do caminho até chegar a ser um espírito crístico é por conta de cada um. O aprendizado que todos nós necessitamos fazer. Uns absorvem o aprendizado de forma mais rápida, outros ainda continuam na sua rebeldia.
É a parábola do filho pródigo. Chegaremos lá. Chegaremos a entender de que o quão é maravilhoso a casa do Pai. É estar seguindo os seus mandamentos, os seus conselhos. Que o verbo no primeiro mandamento de Moisés é amar. Não há em nenhum dos 10 mandamentos que ele tenha dito temer. Ele disse amar. E os demais é amar o próximo. Quando eu devo respeitar o meu semelhante. Não devo desejar a sua propriedade, os seus animais, a sua mulher. Não dar falso testemunho. Não matar. O que significa isso? Amar o próximo, respeitar o próximo. E nós continuamos ainda nesse orbe de provas e de expiações. Mas que Deus, misericordioso, irmãos misericordiosos, que venham a este orbe como missionários para colocar um ponto de luz para que não possamos nos perder no caminho. Para que quando nós decidirmos a nos reformar, dizer, vale a pena. Sim, porque nós somos bombardeados pelas condições materiais. Nós somos bombardeados para ostentar. Ostentar é algo em voga. Ninguém quer saber de pessoas simples, humildes. Não, você tem que ostentar. Você tem que se mostrar superior. Você tem que ter um nível intelectual maior do que os demais. Mas ser maior no reino de Deus é o menor entre aqueles que estão peregrinando neste orbe. Então, de tempos em tempos, vem um Espírito em missão. Olha-nos aqui perdidos no caminho, num planeta de provas e de expiações em que as trevas ainda tomam conta. E as trevas são simbolizadas pelo quê? Pela violência, pela barbárie, pela mentira, pela exploração do homem contra o próprio homem. Da criatura humana ceifar a vida da própria criatura humana. Então vem esses espíritos misericordiosos que compreenderam a essência do amor de Deus e vem a esse orbe simples, humildes, mostrando, trazendo, renovando a mensagem de Cristo para que nós possamos absorver os seus ensinamentos e termos uma vida em que os nossos atos, as nossas ações, elas possam falar mais do que as nossas palavras. Divulgue o Evangelho. Fale do Evangelho às criaturas, se possível, com palavras. Porque os bons atos de cada criatura representa a mensagem do Evangelho. Não há necessidade de aderir a nenhuma ordem religiosa. Ser católico, protestante, espírita, umbandista, candomblessista. Há tantas criaturas aí que não são ligadas a nenhuma religião e que fazem a prática do Evangelho, do amor ao próximo, muito mais do que aqueles que se dizem religiosos. Ou aqueles que dizem temer a Deus. Então a doutrina espírita traz exatamente esse esclarecimento. De que nós precisamos renovar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações e reações. Sim, reações. Porque a vida, em um momento ou outro, ela vai nos conclamar
a tirar a prova dos 9 se nós verdadeiramente absorvemos o Evangelho de Cristo. E nesse momento alguém vai pisar na nossa unha encravada, vai meter o dedo na nossa ferida. Como é que nós vamos então reagir a essa situação? Vamos continuar olho por olho, dente por dente? Ou será que nós conseguimos absorver a mensagem de Cristo que nos diz, oferece a outra face? Vejam o quanto é árduo e difícil a gente se regenerar. Não é fácil, não. E se eu for aqui afirmar as senhoras e senhores, esse cara é um hipócrita, está mentindo. Quem é que vai ter vida de facilidade aqui? Não. A minha reforma, o meu trabalho de restauração é árduo e difícil. Mas só quem poderá fazê-lo sou eu. Ninguém mais. Nem minha esposa, nem meus filhos, nem os netos, nem nenhuma das senhoras e nenhum dos senhores. Nem Deus que me criou, nem Cristo, nem a espiritualidade dessa casa. Porque é a liberdade de escolha que todos nós temos. Em tomar as nossas próprias decisões. Agora, o que a doutrina espírita nos esclarece é de que para toda ação, uma reação. Para cada causa, o efeito. Aonde nós vamos colher tal ensinamento? Que não seja dentro da doutrina espírita. Podemos até não aceitar, podemos até não duvidar, não crer, mas é fato. Porque está na natureza. Tudo está na natureza. Não há nada que seja sobrenatural. Não. Tudo está na natureza. As nossas relações com o mundo espiritual é intensa, porque nós estamos dentro de um orbe material, mas inserido dentro de um plano espiritual, que também é composto por matéria, que nós não conhecemos, que nós não percebemos, mas é como o vento, é como o calor, nós não sentimos, como o frio, nós não sentimos. Então está tudo dentro da natureza. E a doutrina espírita nos traz todo esse manancial de conhecimento para que a gente pare, analise, reflita e questione. E questione. Porque nós só vamos entender questionando. Porque todos nós que aqui nos propomos a ter a coragem de falar, não é o ponto final, não. Aqui é para reflexão. Mas será que aquilo que Jesus falou tem coerência? Será que aquilo que Jesus falou é realmente fato? Eu vou pesquisar, eu vou analisar, eu vou questionar. Porque a gente só aprende questionando. A gente só vai obter o entendimento e o esclarecimento questionando. E a doutrina espírita nos dá ampla possibilidades para isso. Porque não tem doutores da lei dentro da doutrina. Tem estudiosos, pessoas que se dedicam, que se debruçam em pesquisar, em buscar o entendimento. E uns sabem mais do que o outro lado. Está pesquisando, está buscando, está absorvendo as informações que vêm do plano espiritual para todos nós. Então a doutrina espírita vai nos conduzindo a essa reflexão. Vai nos mostrando que os nossos bons atos, as nossas atitudes, elas poderão falar muito mais do que o nosso verbo. E que é isso que nós precisamos
exercer, praticar no nosso dia a dia. O que, volto a afirmar, é algo extremamente difícil. É uma queda de braço que nós travamos conosco mesmo. Porque a doutrina espírita começa a nos esclarecer de que o problema não está no mundo que nos cerca, mas no ponto central do que está ao nosso redor, nós. A questão está aqui. Se há impaciência, se há nervosismo, se há alteração, ela não vem de fora, está aqui. Porque o que está aqui vai ser exposto para fora. Ninguém transmite aquilo que não tem. Pois não. Estava conversando agora com a Elizabeth. Realmente, nós somos testados todos os dias e praticamente toda hora. Eu estava contando para ela, domingo, quando eu saí daqui, eu fui levar a Elizabeth e ia descendo. Eu moro logo no início do parque, na Botuado. Então, quando eu ia descendo, eu sinalizei que iria dobrar à esquerda, que é quando é da minha casa. E eu vi que vinha uma moto. E como eles, geralmente, não dizendo todos, não respeitam, eu disse, vai que eu entro e essa moto não respeita, aí eu Reduzi e sinalizei que ia ficar ali. Eu mudei. Primeiro eu liguei a seta para lá, aí eu reduziu e ligou o alerta. foi. Aí ele passou. Aí quando ele não passou calado, ele passou e disse, indecisa, não sabe para onde vai não sabe o que quer não, uma coisa assim. Na hora você tem a vontade de responder. Isso. Mas não era possível, eu tinha que exercitar a paciência e a compreensão naquele momento, depois de um ataque maravilhoso da nossa irmã Maria. Coisas lindas que nós escutamos sobre o Cristo. Então ali é o momento de exercitar. Isso, exatamente. O momento de frear a língua, dar vontade de responder. Ele que estava aperreado, estava pensando que fosse. Mas ele passou por casa de paz. Mas é isso mesmo. Da raiva dá. Mas é isso mesmo. É um exercício. Mas nós, se não houver exercício, como é que a gente vai aprender? É um exercício constante. Não é fácil, não. Pois é, por isso que eu digo, a vida ela vem, ela pisa na nossa encavada, bota o dedo na nossa ferida, para quê? Para a gente exercitar. A partir da família, que são os próximos, mais próximos, não é fácil. Mas em todo o ambiente, olha, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, no ambiente social, nós somos instigados o tempo todo. Exatamente. E prova é 24 horas por dia. Então, esse caso que você citou, por exemplo, o motoqueiro ele não teve a percepção de que você ouviu, reduziu a velocidade, ligou o alerta para que ele passasse, para depois você seguir o seu caminho. Então, ele chamou você de indeciso, aí você esquentou logo a cabeça. Mas você estava, o seu pensamento estava coerente. E ele foi embora. Mas, sim. Ele não teve essa percepção e ele não tinha essa sensibilidade. Exatamente. Isso. Exatamente. Eu, quando eu saio com meu filho, eu tenho o hábito de estar olhando tudinho. Eu saio olhando. Ele vai dirigindo, eu saio olhando. Aí eu reduzo. Para aí. Ligo o alerta. Entendeu? Porque às vezes eu estou observando coisa que quem está dirigindo não observa. Você está concentrado aqui na via e às vezes uma vez nós íamos para Garanhuns e eu vi um determinado caminhão e pressenti que o cara vinha para a esquerda. Eu digo, reduza. Aí no que reduziu, o cara, acho que estava cochilando, coitado. O cara vinha carregado, cheio de coisa, cheio de cana, né? Eu digo, o cara devia estar cansado, passou a madrugada andando. Mas são essas coisas. Né? Assim que ele começou a dirigir mesmo, o cara veio de frente, o cara veio na contramão de frente, eu digo, reduza. Ele, do impulso, foi para o acostamento. Eu digo, não, rapaz, você reduzia e aguardava. Queria jogar para o lado, porque ele estava errado. Aí
Mas são coisas que a gente vai aprendendo mas a vida é isso mesmo. Nós somos testados. Se nós não formos testados, como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai aprender essa valiosa lição do Cristo, que é amar uns aos outros? E amar, nós não entendemos, não compreendemos que amar, porque amar é um sentimento divino, mas dentro do nosso entendimento, significa o quê? Respeitar, tolerar, compreender. Se esquentar a cabeça, respira bem fundo, não responde nada e também não pensa nada. Mas se conecta com Deus, com Jesus, com os bons espíritos e não para. Porque somos. Muito obrigado, Marcos. Nós somos induzidos a isso. Esse não responder. Mas é isso mesmo. Vamos exercitar o silêncio, né, Mas a nossa vida, veja o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Está exatamente nisso. A gente começar, então, a trabalhar, a se trabalhar. Porque, como eu disse, a vida ela vai sempre, em um momento ou outro, trazer situações adversas, e essas situações são aquelas às quais a gente não aprendeu a lidar. As quais a gente não aprendeu a lidar com ela. Em um momento ou outro, vem. Em um momento ou outro, a gente está novamente envolvido naquela situação. Aí a gente começa a refletir, rapaz, puxa, de novo. Quantas vezes eu não me deparei, em determinadas situações, eu reagi, aí depois eu parado, já isso que você está fazendo? Você está aprendendo o quê? Eu começo a rir comigo mesmo, sozinho lá. Mas a gente vai refletindo, para que quando a situação vem, a gente não reaja da mesma maneira, mas a gente vai começando a se trabalhar. E é isso, tudo isso gera uma consequência, o quê? A transformação do ser, a transformação da criatura. Porque eu começo a me entender, começo a me observar, então eu começo a reagir de forma diferente com o mundo. Eu começo a reagir de forma diferente com o mundo. Porque nós seremos sempre criticados. Vai ter muito mais pessoas para nos jogar pedra do que alguém para nos oferecer uma flor. Quantas criaturas não vê, não tem ninguém que lhe dê um incentivo? Não, isso aí está certo, fulano. Quando olha, já é para criticar. Não vê o trabalho que a pessoa teve, mas se tiver uma falhazinha ali, pronto. Isso aí tá, essa falha aí, fulano. Isso aí está suja aí, ó. Então, não busque reconhecimento, aplausos. Não. Faça o seu. Faça o seu melhor. Em todo momento, tenha boa vontade. E a primeira boa vontade que você tem que ter é consigo mesmo. Porque se você não se amar, quem é que vai te amar? Eu acho que primeiro tem que se amar para saber amar o próximo. Exatamente. Começa aqui. E a gente vai tocar sempre no mesmo ponto. A reforma íntima. A ressurreição do nosso ser. Eu preciso trabalhar quem eu sou para que eu comece a me relacionar bem com todas as criaturas que estão ao meu redor. Porque, como você bem citou, na família você tem problemas, no trabalho você tem problemas, na sua instituição religiosa você tem problema, na sua relação social você tem. Claro que tem. Cada criatura tem uma forma de pensar diferente da sua. E dentro da própria instituição religiosa, alguns vão concordar e outros vão discordar drasticamente de você. Mas isso é natural. Então nós precisamos ter um entendimento de que são coisas absolutamente naturais. Aí sabe o que acontece dentro das instituições espíritas? Se falar alguma coisa, pronto, magoei. Aí vai embora. Aí se afasta da instituição. Por quê? Porque não teve a sensibilidade de receber uma crítica. Não teve a sensibilidade de receber um não. Então nós precisamos trabalhar isso. Precisamos fazer
toda uma reflexão do nosso dia a dia, dos nossos atos. E observar assim, ó, essas minhas ações, minhas reações, meus atos, eles estão coniventes com aquilo que eu pretendo ser? Porque primeiro eu traço um objetivo de quem eu quero ser. E sei que eu serei. Mas o fato é que, como eu disse, o propósito de Deus na vida de todos os seus filhos é que sejam espíritos crísticos, que sejam co-criadores, que trabalhem forjando planetas e mais planetas para que outros venham e estejam na mesma jornada que a nossa. Um dia eu vou alcançar, mas por conta disso eu vou ficar o quê, ó? De braços cruzados? Não. Eu que tenho que me decidir a isso. Eu tenho que me decidir a trabalhar, sabendo que eu tenho um futuro grandioso, e eu começo a olhar então o mundo ao meu redor e digo, quanto mais eu crescer, quanto mais eu evoluir espiritualmente, quanto mais eu absorver e praticar o Evangelho de Jesus, mais eu vou ter condições de poder ajudar esses irmãos que não têm esse esclarecimento, que não têm esse entendimento. Porque a vida mais intensa que há é na vida espiritual. O trabalho maior a ser exercido é no mundo espiritual. Hospitais, manicômios, criaturas que são trabalhadas para se recuperarem de suicídios. O que nós vemos neste orbe material é uma cópia do que há dentro do plano espiritual, de criaturas vivenciando tudo isso. Imaginem as senhoras e os senhores de que esses irmãos nossos que se encontram nos presídios, vítimas de si mesmos por terem assassinado, tirarem tantas vidas, como não estarão no plano espiritual? E o trabalho, os trabalhos da grande pleia de Espírito de Cristo para recuperar essas criaturas, fazerem mudar a sua concepção, mudarem a si mesmo. E aí a oportunidade da reencarnação e fracassa novamente. E quantos fracassos nós não tivemos? E que hoje estamos começando uma jornada de reabilitação, de regeneração, de transformação. Então, na nossa vida, o nosso aprendizado, ela leva toda uma consequência de ordem moral. Porque nesses últimos 30, 40, 50 anos, o salto que nós demos com a ciência e com a tecnologia, mas e a moral? E a ética? O respeito para com o próximo? Ainda estamos muito, mas muito aquém disso aí. Avançamos de forma extraordinária. Hoje a ciência, com equipamentos, buscando detectar câncer no seu início, porque quando vê o câncer, pronto, a criatura já está lá, o câncer já se espalhou pelo todo o órgão. E hoje eles têm equipamentos que estão trabalhando para que possa, ao nodo, buscar ver se é canceroso ou não, para começar o tratamento antes que ele... Mas dentro do aspecto da moral entre as criaturas, nós não evoluímos ainda. Continuamos querendo levar vantagem sobre os outros. Queremos ser um maior do que o outro. Queremos ser perdoados, mas não perdoamos. Queremos que as criaturas tenham benevolência para conosco, mas não temos com os outros. Queremos que as criaturas sejam indulgentes para conosco, mas não somos com os outros. Que sejam tolerantes para conosco, mas não temos tolerância. Que tenham paciência conosco, mas não temos paciência com ninguém. Então nós somos criaturas ainda extremamente contraditórias. O que nós queremos para nós, não desejamos para o outro.
enquanto nós estivermos caminhando exatamente neste caminho, estaremos perdidos. E aí Cristo nos afirma que haverá prantos e ranger de dentes. E o que significa isso? Significa que a nossa consciência, que é o nosso maior juiz, vai estar lá de forma implacável conosco. Aí quando a gente desperta, e quando a gente retorna para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, aí a gente diz, se eu soubesse. Aí Deus, na sua misericórdia, já sabe, filho, sei, Senhor. Então, vamos voltar para trabalhar. A gente volta. Aí vai passar por todas aquelas situações adversas e que nós entendemos agora que despertamos de que deveríamos ter agido e reagido de forma diferente, que deveríamos ter compreendido que toda aquela situação a qual nós agimos de forma feroz, que não concordamos, e que muitas vezes dizendo, será que eu atirei pedra na cruz para ter uma vida dessa? Aí a gente desperta e entende de que atirou mesmo. Porque quando nós não nos esforçamos para praticar o Evangelho de Jesus, nós somos o seu maior inimigo. E aí eu volto novamente ao que Jesus referendou de Elias. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, é porque construíram o reino de Deus em si, mas que querem tão somente usufruir da benevolência de Deus e querem encontrar o conforto e o repouso para as suas almas, angustiadas e sofridas. Mas aqui, neste orbe é a escola. É neste orbe a qual nós somos submetidos às provas. E as tribulações de cada criatura, elas dizem respeito à sua própria necessidade de aprendizado. Como diz o dito, Deus não coloca sobre os nossos ombros fardos ou um fardo a qual nós não podemos carregar. Então, que possamos absorver dessa doutrina, possamos absorver de tantas mensagens edificantes que a espiritualidade nos traz e refletir. O que posso fazer para me transformar? Ante essas situações, que atos eu devo exercitar? E quais as consequências de cada ato meu? Porque no nosso tema de hoje, o Espiritismo como escola. Os bons atos como exercícios. E a cultura da caridade como consequência moral. E a primeira caridade que nós precisamos exercitar é ora conosco. E nós vamos ver que tudo, a começar em nós, irá se transformar. E a nossa transformação nos proporcionará ver o mundo de outra forma. Não que o mundo tenha mudado, mas os nossos olhos enxergam de forma diferente. A violência irá continuar,
dias extremamente chuvosos, mas a gente vai ver a beleza das árvores, no seu verde maravilhoso. Vamos aprender a andar na primavera e ver pelo caminho flamboyants, acácias, ipês, jatobás, floridos, mostrando a beleza da criação divina. E nos dias de calor, vamos agradecer a Deus por estar absorvendo o calor, a energia, a vitamina D que nós tanto precisamos. Então Deus é perfeito em tudo. Cabe-nos então a transformação para aprendizado em nossas vidas. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores aqui presentes no NELS, a todas as senhoras e senhores que estão conectados aqui no nosso Instagram, a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, o seu amor, mas acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Isso. E muito obrigado a você, meu irmão Jailson, que igualmente possa ser este momento, um momento em que todos nós, como espíritas, somos convidados a uma reflexão profunda, não apenas sobre a nossa vida, mas que também que nós possamos graduar a nossa mente para entender melhor a doutrina do Espírito. Muito obrigado, que Deus te abençoe, e que em outras ocasiões possamos contar com a sua lúcida colaboração em nossos trabalhos, como temos feito através de tantos outros companheiros. Muito obrigado. Então, meus amigos, nós queremos convidar a todos para que possamos nos reunir na prece de encerramento dos trabalhos da tarde de hoje. Não é novidade para ninguém que o passe na casa espírita, na forma tradicional, ainda não está sendo realizado. Está sendo, sim, o chamado passe coletivo, passe misto coletivo, parte magnético, parte espiritual, fluido espiritual. E o requisito para você se beneficiar é, naturalmente, a sua própria necessidade. Nossa necessidade orgânica é que faz com que todo esse fluido, toda essa ação, todo esse benefício possa nos atingir, possa nos envolver. Apenas nós recomendamos que busquemos a passividade nesse momento. Não vamos carregar a nossa mente. Na hora da prece, vou fazer tanta força para você. Não faça isso. Apenas se torne passivo. Deus sabe antecipadamente de sua necessidade. O seu organismo físico denuncia a sua necessidade. Mas se não é um problema orgânico, é um problema de ordem emocional, você está sofrendo, está pressionado, está... Também se mantenha na mesma sintonia. Se você está vivendo eventos espirituais que estão me deixando desgastado, confie em Jesus, confiemos nele.
vamos buscar receber esse recurso. Mas se você está com um ente querido, um amigo, além dos limites físicos da nossa casa, também é possível atender o seu poder. Porque a mente, o nosso pensamento é corrente, é canal de comunicação, é uma corrente de transmissão do corpo. Há tantas outras denominações que fazem trabalho à distância, apenas com o uso da mente. Os trabalhos de vibração realizados nas casas de espírito, é um trabalho de uso da mente. Para nesse instante, mentalize seu amigo, mentalize seu familiar, que seu pai, sua mãe, alguém que você nem conhece bem, mas que você está aqui, entendeu? Transmita através da sua vontade, da sua disponibilidade na vida desse mundo. Troquemos as luzes, elevemos os nossos pensamentos ao alto e oremos. Pedindo o Mestre Jesus, nesse instante nós estamos nos dirigindo ao término desse trabalho e nos reunimos na casa espírita para um novo aprendizado. Rogamos, Senhor, nesse instante, e pelo fato de trazermos os nossos corpos lacerados, as nossas almas sofridas, o nosso espírito atormentado, ajuda-nos, Senhor, nesse instante. Que se possam se derramar sobre todos nós, essa pequena congregação, onde vários outros pontos de sintonia com a nossa casa, a nossa causa, o nosso sentimento, igualmente acontecer a mesma coisa, trazendo benefícios, possibilitando uma cura, aliviando quem está sofrendo. E a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estamos diante de Deus, esperando o vosso amparo, a vossa ajuda, a vossa bênção, para que nós possamos receber um reforço, a fim de que possamos dar continuidade na nossa caminhada, apesar das amarguras que venham da vida. Fortalecei-nos a fé, ilumina a nossa compreensão da vida, livra-nos dos maus pensamentos e induz-nos ao mal, Senhor Jesus. Mas ajuda-nos a caminharmos. Ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos a resignação necessária para que possamos enfrentar o dia a dia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a iluminar os nossos corações amigos de perdão, para perdoarmos incessantemente, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, diante das provas que enfrentamos constantemente. Também pedimos pelos nossos irmãos, desencarnados juntos, mas trazidos a esse ambiente, para serem amparados, para serem protegidos, para serem orientados, para serem acalmados em Jesus. Direciona também o vosso Espírito a todas aquelas pessoas para quem se dirige, para quem estão nos dirigindo mentalmente nesse instante. Socorro, Senhor Jesus. Eles estão reunidos em nosso lar, nos hospitais, nos asilos, nos lares pobres, nos lugares de relacionamento do mundo. Assim sendo, Senhor, rogando a vossa bênção para esta casa de trabalho e oração, para todos nós que aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados, e neste instante, rogamos a vossa ação no sentido de que possam as datas serem fluidificadas, e possam essas pessoas cujos nomes estão colocados no nosso livro de prece, serem socorridas, serem auxiliadas, serem amparadas, serem ajudadas pelo Espírito da fé. E rogando o amparo e a permissão de todos destacados, nosso irmão Paulinho Câmara, as bênçãos de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, as bênçãos dos nossos bichos e protetores espirituais, sobretudo nossa gravidez e a proteção de Deus, nosso Pai, é que rogamos, Senhor Jesus,
na nossa permissão para que possamos silenciar, quando for encerrar as atividades que aqui aconteciam nesta casa. Sim, sim. Muito obrigado. Sim, sim. Olha só. Olha só. Muito boa tarde, obrigado, senhoras e senhores.